Olá pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem nessa quinta-feira, né? Quinta-feira, a semana quase acabando, quase acabando, já chegando no final. Então, eu realmente espero que estejam todos bem e ansiosos para o fim de semana. Fim de semana já tá quase aí, na verdade, né? Já é quase sábado, né? Só falta mais um diazinho, que é amanhã, sexta-feira, e depois feriado, sábado, domingo. E vocês já têm planos pro feriado, já sabem o que vão fazer? Pro feriado não, gente, pro fim de semana. Já sabem o que vão fazer? Não sabem, né? Minha cabeça tá no feriado ainda, que foi ontem, né? Ontem foi feriado, aniversário de São Paulo. Então, minha cabeça ainda ficou lá no feriado. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe um tema super interessante aqui pro canal do Idiomas Online. Então, é assim, hoje se celebra o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. O Holocausto realmente foi um marco muito triste aí na vida, né, do mundo, né, inteiro, gerou assim como muitas mortes, realmente foi um marco assim muito triste na vida das pessoas. Mas eu não trouxe coisas referente ao Holocausto. Eu trouxe coisas e méritos que nós tivemos desde aqui do Brasil com o Holocausto, ou seja, como nós tivemos muitos alemães, judeus, ou outras pessoas que estavam por ali, que fugiram desde lá para cá para o Brasil e foram como muito bem recebidos aqui no Brasil e muito bem recebidos aqui em São Paulo, né? Que agora a gente está falando do quê? De São Paulo. Essa semana é para falar sobre São Paulo, né? Amanhã também eu tenho um tema super legal para trazer. Eu esperei a sexta-feira para trazer esse tema para vocês, porque por exemplo, Paula, eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo, né, de tema. Então são dialetos, gírias, coisas, né, que nós temos no nosso vocabulário aí no dia a dia. Eu gosto muito dessas coisas, porque é muito engraçado como as coisas mudam de um lugar para o outro. Mas hoje eu trouxe alguns depoimentos de pessoas, né, que se mudaram para cá, para o Brasil, e viveram e vivem ainda até hoje aqui na cidade de São Paulo. Então eu trouxe coisas assim, pra gente falar sobre coisas assim. Coisas boas, positividade, como o Brasil foi importante para esse marco histórico também, como o Brasil foi importante para esse tipo de coisa. Porque o Brasil realmente sempre está em paz com todos os países, não faz briga com nenhum país, exceto com os argentinos, porque o Pelé é muito melhor do que o Maradona. Mas isso não vem ao caso. De resto, nós somos como em paz com todos, sempre queremos fazer a paz com todos. Mas o Brasil, a única função do Brasil na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi levar médicos e enfermeiros para a guerra para ajudar as pessoas por lá. Tipo, foi a única coisa que o Brasil fez. Então, realmente uma coisa muito interessante do Brasil. E cada dia que passa eu tenho mais orgulho de ser brasileira e de fazer parte dessa nação. Então, eu gostaria de deixar alguns recados aí para vocês e dizer que nós estamos aqui todos os dias, neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Então, se você não pode assistir a live agora, se você só pode assistir essa live depois, mais tarde, não se preocupe, porque as lives ficam salvas aqui no nosso Instagram, tá bom? Ficam todas salvas aqui no nosso perfil. Então, pode acessar qualquer momento, qualquer hora, pode ver, escutar. Gostou do tema, quer escutar de novo, pode escutar. E o mais principal é interagir
tá com a gente. Esse é realmente o principal aqui, é que vocês interajam aqui com as coisas que a gente traz com tanto amor e carinho para o Instagram. Então, na semana que vem, nós estamos fazendo uma semana de lives só com temas dos espectadores, das pessoas que estão aí do outro lado assistindo. Ou seja, se você, professora, quer que você fale sobre isso, professora, quer que você fale sobre aquilo, seja lá a coisa que você quiser escutar aqui no nosso canal, então mandem aí, tá? As dicas, né? Tanto nesse Instagram do Idiomas Online ou no Aprenda Português com Paula. Aqui no Idiomas Online você encontra como muitas dicas de diversas línguas e idiomas. E lá no Aprenda Português com Paula são dicas de português. E se tiver dúvida de português, alguma coisa, também pode me perguntar por lá. Também, se você vê que você quer aprender português, quer falar português porque gosta das lives e dos temas que são aqui trazidos, vocês podem também acessar o nosso curso de português que tá lá na bio do Instagram do Aprenda Português com Paula. Tá lá naquela bio. Ai, professora, eu não tô te entendendo, você fala muito rápido, que não sei o que, não consigo entender direito o que você fala. Perguntem, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a entender português cada vez mais. É muito importante isso para mim também. Não é só ficar gerando conteúdo, eu também gostaria que vocês também falassem o português, né? Lembrando que aqui a gente aprende o português do Brasil, mas também que é bem parecido com o português de Portugal. Então, se você vai viajar para Portugal, algo assim, e precisa aprender português do Brasil também serve. Eles também podem te entender da mesma maneira que você também pode entendê-los, certo? Muito bem, eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Então, como professora, aprendi o português do Brasil, posso ir para Portugal? Pode. É uma questão só de acento, pronúncia. Ou seja, é igual um americano tem um pouco de dificuldade de entender um escocês, mas depois, com o tempo, eles acabam se entendendo. É igual um mexicano, ele consegue entender um espanhol ou uma pessoa de Andalucia? Consegue, mas demora um tempo. Então, é a mesma coisa com o português de Brasil e português de Portugal. Existem muitas palavras que são diferentes, mas, né, enfim. Então, vamos lá, hoje, então, para o nosso tema. Então, recapitulando, que hoje é o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Eu não quero ficar falando de Holocausto, é uma coisa muito triste, realmente é muito triste. Mas, como nós também estamos aí na maratona para São Paulo, na maratona, né, da semana especial de São Paulo, então eu resolvi trazer as vítimas do Holocausto para cá, né? Aqui em São Paulo, que vivem aqui. É um tema assim um tanto curioso, né? Então, nós temos aí celebrado no dia 26 ou 27 de janeiro, né? E essa data aí do dia 26 ou 27 de janeiro foi determinada pela ONU, né, de ser em memória às vítimas do Holocausto. Então é só uma lembrança, assim, aquelas pessoas, aquele dia que a gente realmente se sensibiliza, né, com todo esse tipo de situação que vem acontecendo. E, né, aqui o que eu gostaria de falar é que ontem foi o aniversário de São Paulo, e como nós temos o aniversário de São Paulo e a memória das vítimas do Holocausto, então nós aqui em São Paulo aceitamos como essas pessoas que foram refugiadas para cá, que fugiram para cá, para o Brasil. E foi criado
o Obrigado Paulistanos, que é como um programa de pessoas que falam e contam suas trajetórias desde lá, né, do campo, né, de guerra até chegar aqui no Brasil. Então nós temos aí como alguns paulistanos, algumas vítimas que deram como seus testemunhos. Eu realmente trouxe só 2, né? Porque é realmente uma coisa meio triste de ficar se lembrando. Mas lembrando que essas pessoas agora são brasileiras, tá? São brasileiras, vivem muito felizes aqui, estão muito contentes e felizes com tudo. E isso é o que a gente realmente gosta de celebrar, né? Então, foi uma campanha, né, que foi realizada aí por uns meninos, uns curadores, né? E eles resolveram trazer esses testemunhos, né, dos sobreviventes aí. Então, eles têm um carinho, como essas pessoas têm um carinho muito especial por São Paulo, porque aqui eles puderam como reconstruir sua vida, é um lugar especial, é um lugar que tem muito significado, né? Então, realmente eles se sentem como muito realizados com essa coisa de estar vivendo aqui no Brasil. Primeiro nós temos a Marica Guidali, que ela nasceu em 1937, só que ela nasceu em Budapeste, na Hungria, né? Então ela era apenas uma criança quando viu sua cidade mudar com os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então aí ela fala: eu me lembro que eu fui para o orfanato e que lá o bombardeio era muito forte. Me lembro que tinha que sair correndo o tempo todo, tinha que ir para o porão. O local mais seguro para bombas realmente é o porão. Então, o que é o porão de uma casa? O porão de uma casa é aquele dentro do subsolo, né? Aquela parte dentro do subsolo. Aqui no Brasil, muitas garagens, muitos carros são colocados ali, nesse porão, né? Principalmente em prédios. Mas ela tá falando da Hungria, então ela tá dizendo que lá do orfanato ela tinha que ir pro porão para se esconder lá, que era realmente mais seguro. Em 47, a família decidiu vir para o Brasil, mas nós estávamos no governo de Getúlio Vargas e não permitia a entrada de judeus aqui no Brasil. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que ir para a Itália para conseguir uns documentos falsos, né, para poder embarcar. Mesmo chegando aqui, quando chegaram aqui no Brasil, ainda tiveram problemas para entrar, porque falaram: esses documentos aqui, ó, sei não, hein? Né? Eles viram lá e falaram assim: sei não, esses documentos aqui, não sei. Então, o que eles fizeram? Foram pro Uruguai, e aí de lá do Uruguai cruzaram a fronteira e chegaram até São Paulo, onde uma tia dessa moça, a Marica, dessa senhora, já vivia aqui. E ela fala que ela foi super bem recebida e que hoje ela tem mais de 80 anos, mas que ela foi tão bem recebida por São Paulo que São Paulo abriu as portas para ela e que foi como um grande abraço, e a vida dela está inteiramente ligada com São Paulo. Ou seja, olha que legal, né? Conseguiu fugir, veio para cá, deu tudo certo, tem 80 anos, vive na São Paulo, é uma paulistana, já é paulistana, né? Depois nós temos o George Lechmann, que também nasceu na Alemanha, né? Ele nasceu já no campo de concentração, né? Ele é romeno, na verdade, mas agora é naturalizado brasileiro. Então, ele chegou no Brasil em 61, né? Na época, o governo brasileiro e o governo romeno, eles tinham acertado como: olha, vocês podem mandar para cá 50 famílias. E uma dessas famílias era a família desse George, do Lechmann.
E aí ele conta, né? Ele fala assim, eu acho que quem chega no Brasil, nas condições que eu cheguei, tem que chegar e beijar a terra de manhã. Uma vez na hora do almoço e uma vez à noite, ele diz. Porque ele sofria muito lá, né? Sofria demais lá, vivia no campo de concentração, realmente é uma coisa como muito complicada, né? Você não tem vida, você não tem uma vida normal, né? Eu fico imaginando, eu graças a Deus nunca passei por coisas desse tipo. Então ele diz que quando ele chegou aqui, ele tinha o direito de falar com quem ele desejava, ele podia pensar e falar as coisas que ele queria, porque lá não era assim. Você só podia falar o que fosse a favor do governo. Então, ele falou que ele tinha essa sensação de liberdade. E aí, no final, ele diz que ele se considera brasileiro e, acima de tudo, paulistano. Ele fala, São Paulo me ofereceu tudo naquela época. Quando eu vim para cá, me ofereceu trabalho e é onde eu conheci minha esposa, com quem eu tenho 2 filhos. São Paulo é tudo para mim. São Paulo é a terra da oportunidade, do trabalho e eu só tenho gratidão. Então, realmente mais uma história aí de que São Paulo mudou muito a vida dessas pessoas. Então, eu fico muito feliz de alguma maneira São Paulo fazer parte disso e o Brasil também, né? Como eu disse aqui, o Brasil sempre estava como em paz com todo mundo, então realmente a gente não tinha esses tipos de problemas, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje, tá? Essa live vai ficar salva. Aqui eu trouxe mais como depoimentos de coisas assim, desses temas assim relacionados ao Holocausto e a São Paulo. Amanhã vem um tema de dialetos e gírias voltados para São Paulo. O que falamos, por que falamos e o que significa. Então, vocês fiquem ligados aí. Mais tarde a gente volta de novo para mais conteúdo. E se vocês precisarem de alguma informação, alguma dica, se não entender alguma coisa, por favor, me escrevam, ok? Beijo no coração. Eu vejo vocês logo. E é isso. Muita positividade, tudo de bom, felicidades e até logo. Muito obrigada. Tchau, tchau.